Nós estamos estudando sobre a doutrina da Palavra de Deus, que nós chamamos de bibliologia, e nós vamos encerrar esse assunto hoje. Na próxima semana, querendo Deus, nós vamos iniciar a doutrina de Deus Pai, que é chamada de teontologia. Provérbios capítulo 30, versículo 5. Melhorou aí, pastor? Diz assim: toda a palavra de Deus é pura, ele é um escudo para os que nele confiam. E eu queria que vocês abrissem agora em Romanos capítulo 3, versículos 1 e 2. Romanos 3, versos 1 e 2. Provérbios diz: toda a palavra de Deus é pura, ele é um escudo para os que nele confiam. E Romanos capítulo 3, versos 1 e 2 diz o seguinte: então, que vantagem tem um judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muitas, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. Amém. Meus irmãos, toda a palavra de Deus é pura, não há contaminação, não há opiniões humanas na palavra de Deus, isto é, na Bíblia. O que nós temos aqui é a própria opinião de Deus, é a autoridade de Deus. A Bíblia é autoritativa, ela é a palavra definitiva de Deus para nós, para todos os seres humanos. Um grupo de seres humanos, que são os crentes, se submetem e o resto desobedece. Mas a Bíblia é a vontade de Deus revelada para toda a humanidade, tá? E há incrédulos que duvidam da preservação de como a Bíblia foi escrita e como ela chegou até nós hoje, tanto tempo depois. Por exemplo, os primeiros livros da Bíblia foram escritos há 3.500 anos aproximadamente. Moisés viveu, vamos lá, Cristo e os apóstolos viveram há cerca de 2.000 anos, Davi viveu 1.000 anos antes de Cristo e Moisés viveu 500 anos antes de Davi. Ou seja, de Abraão, de Moisés para Davi 500 anos, de Davi para Cristo 1.000 anos, de Cristo para nós 2.000 anos. E como esses textos foram preservados? Como a gente sabe que não houve adulteração? Bem, primeiro acreditamos pela fé, acima de tudo, mas há também outras fontes além da Bíblia, como manuscritos bíblicos. Esse texto de Romanos diz o seguinte: Paulo aqui está argumentando sobre as vantagens de ter sido do povo ser judeu. Lá na igreja de Roma, o Paulo estava quebrando, porque era uma igreja formada por judeus, essencialmente judeus, mas tinha também muitos gentios, muitos não judeus. E esses judeus estavam dizendo: olha, esse povo, antes de se tornar cristão, tem que se tornar judeu, eles têm que se circuncidar, que foi o último versículo do capítulo 2, Paulo trata sobre isso, que não precisa mais circuncidar na carne, né? Cortar aquela parte do prepúcio, todo mundo sabe o que é, e agora a circuncisão é no coração. Então o povo não tem que se tornar judeu para depois se tornar cristão, não. Aí diz: mas não tem nenhuma vantagem ser judeu? Ele diz: tem, receberam a palavra de Deus. Aí depois ele fala de outras vantagens, que não nos vem ao caso agora. Então Paulo aqui está garantindo em Romanos 3, verso 2, que foi ao povo judeu que Deus deu suas palavras inicialmente. Romanos 3, 2. Muita, né? Mas para a vantagem, muita em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. E essa palavra de Deus que ele está se referindo aí é o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, tá? Então, os rabinos copiavam os textos do Antigo Testamento e era um processo extremamente rigoroso, que eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Bem,
Semana passada nós estávamos vendo sobre a questão das traduções da Bíblia, as que são compreensíveis, as que não são compreensíveis. Vimos que tem tradução que diz que é para a gente se alegrar quando cair em tentação, o que é um absurdo, né, irmão? Almeida Corrigida e Fiel, mais antiga, diz isso. Na atualização que eles fizeram em 2011, eles corrigiram esse equívoco. Mas tem traduções e tem paráfrases. Uma paráfrase é uma tradução já explicada. Uma paráfrase ocorre quando palavras são colocadas paralelamente às que já existem. Isso é uma paráfrase. A gente usa isso o tempo todo para citar a Bíblia, inclusive. A gente diz assim, parafraseando, o texto diz isso, né? A gente não cita exatamente como está escrito, mas cita o sentido da passagem. Então, a Bíblia na linguagem de hoje, que é uma paráfrase antiga, nem é mais vendida, tá? O que nós temos hoje é a nova tradução da linguagem de hoje. É uma paráfrase que surgiu para alcançar o público com menos escolaridade, o público sempre analfabeto, tá? A Bíblia Viva surgiu de outra forma bem curiosa. Está com a Bíblia Viva aí, irmão? Bom, a Bíblia Viva, que a irmã está com ela ali, surgiu da seguinte maneira. Um irmão lá dos Estados Unidos tinha uma escadinha de filhos, eram 6 ou 7 crianças. Então, todo dia ele fazia culto com as crianças. Aí os maiores entendiam o que ele lia na Bíblia, os pequenininhos não entendiam. Então ele começou a fazer uma paráfrase, explicar, pegar aquela passagem e ir escrevendo de modo que os seus filhos todos pudessem compreender. Aí foi estudando, todo dia ele ensinava um pedacinho da Bíblia, uma passagem da Bíblia. Aí ele foi explicando, quando ele se deu conta, já tinha parafraseado todas as cartas de Paulo. Aí ele gostou daquilo e continuou com o Novo Testamento. E aí tentou publicar, não conseguiu, nos Estados Unidos. Antigamente era difícil publicar livro mesmo. Hoje você vai na Amazon, publica, não gasta um centavo, né? E aí um amigo dele veio para o Brasil abrir a editora Vida no Brasil. Não a Vida Nova, a editora Vida. E aí eles conversando disseram assim, quem sabe não vinga. E a gente consegue publicar essa tradução em português. Vingou. E aí durante muito tempo a Bíblia Viva era caríssima. Aí depois fizeram a nova Bíblia Viva, fizeram a correção, e aí é bem baratinho hoje em dia, é uma paráfrase muito boa. Eu mesmo já li muito com minha esposa em casa. A gente fica lendo aí, esse é aquele texto que diz assim, assado, naquelas versões de Almeida que a gente aprendeu, a gente decorou, né, na infância e na adolescência, tá? Mas como é feita uma tradução? Veja só. Primeiro eu quero explicar algumas questões sobre tradução. Existe tradução e Bíblia de estudo, não são a mesma coisa, tá? Então às vezes eu digo assim, qual é a versão que você tem aí, irmão? Aí o irmão diz assim, estou com a Shed, estou com a Pentecostal. Isso aí são os estudos à parte. A versão bíblica é do texto, tá? Há mais Bíblia de estudo do que traduções bíblicas. Então a Bíblia de estudo hoje em dia para tudo quanto é gosto. Estou na página 19. Quem está acompanhando aí no livro é a página 19. Esqueceu o livro? Então há muitas Bíblias de estudo. Eu acho muito bom. Tem quem goste. Eu prefiro os comentários bíblicos, tá? Mas vez por outra eu recorro. Eu tenho pouquíssimas Bíblias de estudo, mas vez por outra eu recorro lá para ver rapidamente uma informação mais rápida, sem ter que ler um comentário vasto. Eu faço uso também. Existem boas traduções bíblicas fora do âmbito evangélico. Então, por exemplo, existe uma tradução católica chamada Ave Maria, que é muito boa, muito bem traduzida. Essa versão chama Ave Maria. Mas existe a Bíblia de Jerusalém, que muitos professores de seminário gostam, e eu não recomendo a Bíblia de Jerusalém. Primeiro, porque ela não é uma Bíblia nem católica nem protestante, é uma Bíblia ecumênica. E aí não dá para agradar gregos e troianos não, tá? Além disso, os estudos da Bíblia de Jerusalém não são bacanas, são tendenciosos à heresia, tem notas de rodapé e tal, então eu não recomendo, tá? Quarto lugar, é necessário saber o propósito das traduções que estamos usando.
que eu já falei, né? A Bíblia na linguagem de hoje foi lançada em 1988, 36 anos agora, né? E aí depois fizeram o Novo Testamento na linguagem de hoje, e depois, quando completaram o Antigo, chamaram de Nova Tradução na linguagem de hoje. Tem 4.000 vocábulos apenas, 4.000 palavras diferentes, enquanto essas Bíblias de Almeida tem 12.000 palavras. Então tem que ser mais explicada mesmo, né? Qual é o propósito? Então tem um monte de gente falando besteira na internet, né? Ah, essa Bíblia não presta. Calma lá, né? Então, a gente está falando da Bíblia, né? Tá para sair a nova NVI, que eu não sei como é que vão chamar ainda, né? E aí eu estava num grupo de WhatsApp e o pessoal lá metendo pau, eu nem lembro do que foi. Eu disse, calma gente, não é assim. Aí eu ouvi um podcast sobre alguns dos tradutores da NVI, eles explicando tal, o processo que é muito trabalhoso, é muito demorado. Aí eu mandei lá no grupo, ouçam aí, depois a gente conversa, tá? Porque, enfim, há mais de um tipo de tradução. Isso aqui serve para a Bíblia e para tudo quanto é livro, tá? Existe tradução de equivalência dinâmica, que é aquela que a gente lê e entende, e a tradução de equivalência formal. Lembram? 1 Samuel 24:3, Saul entrou na caverna para cobrir os pés. É tradução por equivalência formal, ou seja, literal, que a gente não entende. Saul entrou na caverna para aliviar o ventre. É tradução por equivalência dinâmica. O sentido do texto é traduzido também, o que é muito melhor, né? Número 6. Uma Bíblia de estudo pode ser encontrada em mais de uma tradução. Tem a Bíblia de Estudo Almeida. Eu tive durante muitos anos a Bíblia de Estudo Almeida. Então tem a Bíblia de Estudo Almeida no texto revista atualizada e revista corrigida, mas eu não tenho mais essa Bíblia. Há muita gente falando mal das traduções em português, porque, por exemplo, a NVI, a nova versão internacional em inglês, a primeira versão em inglês, é uma lésbica, participou do comitê de tradução. Ela participou das traduções e alterou o texto lá de 1 Coríntios 6:11, tá? Então a NIV, New International Version, realmente tem problemas, mas a NVI, o texto português, não é a tradução da Bíblia em inglês, é a tradução da Bíblia nas línguas originais, tá? A tradução nas línguas originais, mas segue uma metodologia, a mesma metodologia do processo de trabalho. Já no Brasil, quem traduziu a NVI só foram pastores de várias denominações, luteranos, assembleanos, batistas, anglicanos, todos pastores que acreditam, alguns até já faleceram, que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, tá? Agora, nessa nova versão, não foram só pastores, mas todos, tem homens, tem mulheres, nem todos são pastores. Eu não conheço a equipe toda ainda, mas eu sei que nem todos são pastores, mas todos acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Então isso faz muita diferença, tá? E em oitavo lugar, há inúmeras vantagens em termos muitas traduções em nosso idioma. Irmãos, é muito vantajoso que a gente abre ou no computador, na tela do computador, ou na mesa mesmo, várias versões bíblicas, vai comparando. Eita, esse aqui, agora que entender essa passagem, aqui está melhor, tá? Eu quero ver uma passagem com vocês. Abram aí, por favor, em Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11. Versículo 1.
Você tem aí a NTLH? É John? Empregue seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. E aí, o que é que significa esse texto? Tem aí, irmã? Tem não, né? A versão mais correta é a que João leu, tá? Primeiro, se for ler literalmente, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Que pão é esse? E que água é essa? Que a gente joga o pão, quando a gente jogar o pão, os peixinhos já vão comer. Como é que eu vou encontrar depois? Tá? O texto que a irmã leu na Bíblia Viva, como é seu nome, irmão? O texto que a Emily leu fala de dê com generosidade, porque alguém vai te dar de volta, né? O texto que Juliane leu, eu nem lembro como é. Lançar os grãos para fora, essa é a ideia. E emprega o teu, como é que diz aí, irmão? Emprega o teu em bons negócios. Com o tempo você será seu lucro. Ok. Esse texto é o seguinte: eu vi. Esse texto tem a expressão idiomática que é lança o teu pão sobre as águas, e não é sobre a água literalmente que Salomão estava falando. Ele estava falando sobre aqueles vendedores que vão, como é que a gente chama aqueles vendedores que vão de porta em porta vendendo? Prestonista. É uma espécie de prestonista da época, tá? E aí eles colocavam os seus produtos, que eram comida geralmente, nos barcos, iam vendendo de comunidade em comunidade, e depois de algum tempo voltavam para recolher o pagamento, receber o pagamento. É isso. Então o que o texto bíblico está dizendo é o seguinte: se você não trabalhar hoje, amanhã você não vai ter dinheiro, não vai receber nada. Vá à luta. Tanto é que nesse mesmo livro, por exemplo, no versículo 4, fica mais claro. Bota, por favor, 11:4. Não, Eclesiastes 11:4. Quem observa o vento não semeará, e o que olha para as nuvens não colherá. Ou seja, se você ficar dependendo do tempo, não está ventando, não vai chover, então não vou plantar, não vai plantar e não vai colher. Aí manda esperar em Deus, confiar em Deus e plantar, ter fé em Deus, que Deus vai mandar chuva. Você vai plantar, Deus vai mandar chuva, vai dar fruto, você vai colher e vai ter o seu sustento. Eu vi um tradutor da Bíblia explicando isso. Não fosse ele, ia ficar difícil de entender mesmo. Diga aí, essa mudança de traduções da Bíblia, né? Corrigida, não sei o que, isso aí não traz uma credibilidade para um novo convertido. Como é que ele vai saber o que realmente cada texto, né, significa? E até as outras igrejas, né, congregações, pegam um texto, uma Bíblia, e tiram um conceito de uma fonte da escrita diferente da outra. Não é isso que acontece? Não, o trabalho do novo convertido vai ser o trabalho que a gente tem também. Ele vai ter que se virar. Ele tem que torcer para dar sorte de cair numa boa igreja que ensine bem a Bíblia, porque não tem como. Veja só, quanto mais versões, melhor fica. Se a gente só tivesse lança o teu pão sobre as águas, não ia ser pior? Aí emprega o seu dinheiro em bons negócios, explica melhor, tá? Agora tem coisa que não tem como traduzir, não, só traduzir e a gente entender. Aí por isso que tem as Bíblias de estudo, porque ali tem uma nota de rodapé, tem uma questão do estudo que diz, naquela época significava isso, aquilo, outro. Por isso, esse é o papel das Bíblias de estudo, esse é o papel dos comentários bíblicos e dos pastores, explicar o que o texto significa. Agora, é pior ainda, Gera, a situação
de quem não tem a Bíblia traduzida na sua língua, que há muitos povos que não têm a Bíblia na sua língua, mas a gente tem traduções abundantes, tá? Então veja só, há muitas traduções, isso é muito bom ter várias traduções, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui na página 20. Principais traduções do mundo, principais traduções bíblicas do mundo, né? Primeiro, a Septuaginta, ou a versão bíblica dos 70, é a versão que foi traduzida do Antigo Testamento do hebraico para o grego. É a primeira tradução bíblica que se tem notícia. Isso foi por volta do ano 200 a.C. E aí houve uma tradução mais literal, depois houve várias traduções mais de equivalência dinâmica, e nos tempos de Cristo se usava mais a Septuaginta do que o próprio texto hebraico. O texto hebraico era utilizado na sinagoga, no culto na sinagoga. Depois, a Vulgata Latina. A Vulgata Latina é a tradução oficial da Igreja Católica, digamos assim. Aí já a Bíblia já estava completa. A Bíblia foi traduzida por Jerônimo, que é conhecido no catolicismo por São Jerônimo, aí já no ano 400 e pouco, tá? Depois de Cristo. E, por exemplo, a palavra Lúcifer não aparece na Bíblia. Vocês sabiam disso? A palavra Lúcifer não aparece na Bíblia. Vamos ver o texto de Isaías 14, 12. Isaías 14, 12. A Bíblia traz muitos nomes para o diabo, e cada nome que o diabo tem ao longo da Bíblia identifica uma das suas atividades. Eu vou dar exemplos, tá? Mas vamos ver aqui. Isaías 14, 12 diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que enfraquecias as nações. É nesse versículo, na Bíblia em latim, que aparece a palavra Lúcifer. Diz lá: como caíste do céu, ó Lúcifer. Tem, né? Pronto. Então, essa é uma tradução errada, porque o que é uma palavra latina está fazendo num texto que foi traduzido do hebraico? A Bíblia, a palavra não consta no original. No original é Heilel em hebraico. Heilel. Lúcifer é uma palavra latina, não é uma palavra grega, nem hebraica, nem aramaica. Portanto, não consta nos manuscritos bíblicos. A gente fala o tempo todo, né? Mas essa palavra não é uma palavra bíblica. Ela é uma tradução para o latim. Entendeu? Então, quando a Bíblia fala do diabo, dos seus diversos nomes, por exemplo, filha de Belial. Quem foi chamada de filha de Belial na Bíblia? Alguém lembra? Você lembra, Raul? Você ia falando, eu vi. Você vê? Não. Ana, a mãe de Samuel. Eli, o sacerdote, pensou que ela estava bêbada quando ela balbuciava a sua oração lá. Aí ele vai lá e repreende ela: por que está agindo assim, filho de Belial? Belial é um dos nomes do diabo, que refere-se, 1 Samuel capítulo 1, né? Refere-se à atividade satânica de dopar e viciar as pessoas por meio de substâncias entorpecentes, como álcool e drogas ilícitas, né? Ele é mentiroso, ele é homicida. Diabo significa adversário. Abaddon, Apolion, que são destruidores, né? Aparece em Apocalipse. São cerca de 17 nomes que a Bíblia dá para o diabo. Por exemplo, nas Bíblias mais antigas aparece o nome Satã no Antigo Testamento e Satanás no Novo Testamento. Nas Bíblias mais recentes aparece Satanás no Antigo e no Novo Testamento. Por quê? O correto mesmo é Satã, que é a tradução do hebraico.
e a tradução do grego é Satanás. Para não causar confusão na cabeça do povo, é Satã ou é Satanás, houve uma convenção e os tradutores decidiram colocar tudo como Satanás. Mas se você tem uma Bíblia antiga em casa, vai perceber que se refere a Satã, tá? Então a Septuaginta e a Vulgata Latina são algumas das principais traduções históricas, traduções bíblicas históricas. As principais traduções do Brasil, João Ferreira de Almeida foi o primeiro tradutor da Bíblia para o Brasil. Ele traduziu o Novo Testamento 2 vezes. A sacanagem que fizeram com João Ferreira de Almeida foi muito grande. Ele era muito jovem quando começou a traduzir o Novo Testamento, e aí traduziu e enviou a tradução para os pastores a validarem e eles publicarem. Aí os pastores perderam a tradução dele. Você imagina você traduzir cerca de 300 mil palavras, que é mais ou menos esse tamanho do Novo Testamento, e por negligência os pastores perderam, né? Rapaz, se sou eu, ninguém mais ia traduzir, porque eu matava todo mundo. Não tinha como salvar em nuvem, né? E aí ele começou do zero, traduziu de novo o Novo Testamento. Quando ele terminou de traduzir, já era uma outra liderança que ele tinha, o pessoal validou. Aí ele começou de Gênesis, e quando ele tinha traduzido até Ezequiel 48:21, ele morreu. Então ele não completou de Ezequiel 48:22 até o último versículo de Malaquias. Quem traduziu não foi João Ferreira de Almeida, foi um discípulo dele, um holandês chamado Johannes Opendacker, tá? Mas aí colocou o nome como João Ferreira de Almeida na tradução. E essas Bíblias que nós temos, nenhuma foi João Ferreira que traduziu, senão a gente não teria condições de ler. O nome da tradução é que é João Ferreira de Almeida. Quem de vocês já ouviu falar que João Ferreira de Almeida era padre? Alguém já ouviu? Então, o que eu ouvi era o seguinte, que João Ferreira de Almeida era padre, se converteu ao protestantismo e traduziu a Bíblia. Ele nunca foi católico, pelo menos nunca foi sacerdote católico. Acontece que na primeira tradução tinha lá, traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida, porque padre na Morávia, onde ele exerceu seu ministério, significava pastor, e não traduziram isso para o português. E padre para nós aqui é o sacerdote católico. Então João Ferreira de Almeida nunca foi padre católico, foi padre protestante, digamos assim, tá? Uma tradução bíblica importante, ou se é assim que a gente pode chamar, é a Bíblia em áudio. A Bíblia em áudio. Cid Moreira, que narrou toda a Bíblia, disse o seguinte: foram quase 6 anos de trabalho, 66 livros e 31.103 versículos, ou seja, a Bíblia toda, né? Que resultaram em cerca de 135 horas de gravações, com muitos personagens e a maior trilha sonora que se tem notícia no mundo. A nossa preocupação sempre foi levar muita emoção, fazer o ouvinte ficar envolvido com cada cena, como se estivesse pessoalmente no local. Então essa narração da Bíblia em áudio por Cid Moreira não é aquela narração para a gente ouvir no dia a dia. Quem já ouviu um pedaço? Quem já ouviu uma parte? É aquela que dá sono, porque tem efeitos sonoros e tal. Mas assim, o público a que se destinou não foi a nós, foi para os cegos. É muito melhor para eles, entendeu? Os efeitos sonoros. Então, Jesus estava no meio de uma tempestade, aí eles colocam um som de trovões e tal. É interessante. Então, essa Bíblia que Cid Moreira narrou durante 6 anos, foi o trabalho, 135 horas de gravações, a maior trilha sonora da história, tá? Aí há muitos outros aplicativos, né? No meu celular mesmo tem um que lê a Bíblia na versão que eu uso lá no celular, que é a NVT, e eu coloco o capítulo, ele lê
eu fico ouvindo, eu posso ouvir na outra versão, enfim, posso ir só ouvindo, posso ir ouvindo e lendo para me concentrar melhor, tá? E ouvindo a Bíblia sendo lida por outra pessoa, a gente percebe que ler os livros da Bíblia é muito simples e muito rápido. Quase todos os livros da Bíblia a gente não gasta nem uma hora para ler. Quase todos, tá? Não gasta. Só sentar, abrir e ler, sem distrações. Coloca o maior ladrão de tempo de todos os tempos longe de ti, que é o smartphone, tá? Coloca longe de ti, pega a tua Bíblia, e só a presença do celular no ambiente em que a gente está, já demonstrado em pesquisas e publicado em livros. Eu estou lendo um livro que fala isso, chamado Redimindo o Seu Tempo. Mostra que a gente fica curioso em saber quem mandou aquela mensagem, qual é e tal. Então, é saber lidar. Desde que Steve Jobs lançou o iPhone em 2007, os índices de ansiedade, depressão e suicídio no mundo todo dispararam, sobretudo nos Estados Unidos. No ano seguinte, já mais que dobrou o índice de pessoas ansiosas, depressivas e com tentativas de suicídio, tá? Então, o celular é uma ferramenta como uma faca. Pode ser muito útil para uma cozinheira e muito perigoso se for utilizado por um bandido. Então, a ética não está na faca nem no aparelho. A ética está em como nós fazemos uso dele. Outra coisa é a Bíblia em Braille. A Braille leva o nome do cara que criou o método, Louis Braille, um francês que criou o método em 1827. A Sociedade Bíblica do Brasil imprime a Bíblia completa em Braille para possibilitar, além da audição das Sagradas Escrituras, sua leitura. A Bíblia em Braille inteira é composta por 28 volumes. Então, não dá para pedir para um cego trazer a Bíblia para a igreja, né? São 28 volumes, 28 livros, tá? Os capítulos e os versículos. A Bíblia foi escrita sem capítulos e sem versículos. Apenas as músicas, né, tem as suas. Cada música na Bíblia é uma canção à parte. Então, assim, os salmos, o correto, gente, não é a gente dizer Salmo capítulo 3, Salmo capítulo 100, porque os salmos é um inário. E assim como se a gente usasse a harpa cristã, por exemplo, como se usa na Assembleia de Deus, ninguém lá diz assim, vamos cantar o hino capítulo 30. Não. Ou a gente diz o hino 30 ou diz o nome do hino, né? E os salmos e cantares de Salomão são músicas, né? O Cântico dos Cantos. Aí um abençoado teve uma boa ideia, um parisiense chamado Stephen Langton, de no ano de 1227 dividir a Bíblia em capítulos. Foi muito bacana, e isso ajuda a gente a encontrar. Outro, no século XVI, já depois da Reforma, outro francês chamado Robert Stephanus, em 1551, dividiu os capítulos em versículos. Então a Bíblia não foi dividida em capítulos até o século XIII e não foi dividida em versículos até o século XVI, de modo que há capítulos que estão mal divididos. Vamos ver um capítulo mal dividido? Efésios capítulo 5. Vamos lá. Veja só, Efésios capítulo 5. Eu não estou dizendo que tem erro na Bíblia não, tá? No texto não, mas tem erro na divisão dos capítulos e dos versículos. Tem, mas isso não foi, a Bíblia não foi escrita assim, isso aí foi colocado depois. Efésios capítulo 5. Geralmente, antes do verso 22, tem algum título aí, né? Sobre família. Na minha diz assim, os deveres do lar. Como é que diz na Bíblia de vocês aí? Os deveres domésticos. Tem outra? Hã? Então veja só. Oi? A tua direta?
Esses títulos em negrito que tem nas nossas Bíblias foram postos pela Sociedade Bíblica ou por quem imprimiu a Bíblia que a gente está vendendo. Efésios 5. Nem os capítulos, nem os versículos, nem esses títulos foram colocados pelos apóstolos, pelos escritores, pelos profetas bíblicos. Então veja só, vamos ler a partir do verso 18, Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como o marido ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida, e assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, está citando aqui Gênesis 2,4, né? E os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, também cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. E aí vai até o versículo 9. Meus irmãos, esse texto do 5:22 até o 5:33 não deveria estar separado. Na verdade, aqui vai de Efésios 5:18 até 6:9, é o mesmo tema. Paulo diz: sejam enchidos pelo Espírito, e aí vocês vão falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor, falar, cantar, dar graças e se sujeitar. São os 4 verbos que ele utiliza aqui, são 4 verbos que dependem do verbo principal, que é o verbo encher. Quem é enchido, quem foi enchido pelo Espírito Santo, age assim. Aí ele vai dar exemplo, ele dá o exemplo de submissão: a mulher ao marido, o marido a Deus, os filhos aos pais, os servos aos seus senhores. Aí ele fala algumas coisas mais sobre o casamento aqui, aproveita a oportunidade, mas é texto secundário, não é texto principal. Isso aqui não deveria estar dividido. E além de estar num capítulo mal dividido, né, que não termina aqui no 5:33, o pessoal ainda faz o desfavor de colocar antes de 5:22 um título em relação à família, que quebra a ideia. Por exemplo, a palavra mulheres não aparece no versículo 22 em grego, não aparece. Só que como dividiram aqui, aí tem que botar, senão o texto fica sem sentido, porque seria assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. A palavra mulheres não precisava estar aqui, e na verdade ela não existe no grego. Estou sendo claro, pessoal? Eu vou dizer outra, além de ter textos mal divididos, nós temos também títulos em negrito que estão errados. Por exemplo,
Esse aqui, os deveres do lar, esse aqui não. O texto não fala assim. A ideia de Paulo não é essa, é de ser cheio do Espírito. Pródigo, quem sabe o que significa pródigo? A parábola do filho pródigo. O que é pródigo? Então, como ele responder, porque já sabe que não é o que parece, né? Mas a gente associa pródigo a quê? Ao que volta, não é isso? Pródigo não significa isso. Pródigo significa gastador, mal administrador. Na parábola, de fato, o filho se torna um gastador. Mas é essa a ênfase da parábola? Então não é a parábola do filho pródigo, é a parábola do filho que volta, ou do filho arrependido. Mas a ênfase da parábola não é no fato dele gastar o seu dinheiro, é no fato dele voltar. O texto bíblico não diz que é a parábola do filho pródigo. O título em negrito é que diz, que nos atrapalha. Então esqueçam esse negócio de capítulo e versículo. Leiam a Bíblia por parágrafos. Mas como é que eu vou saber onde começa e onde termina? Lendo. Terminou, opa, aqui já é outro assunto. Esqueçam. E a gente tem gente que bota assim, né? Parte A do versículo, parte B. Eita, meu amigo, aí fica difícil, né? Gente, só para vocês terem ideia, os textos do Novo Testamento foram sendo copiados pelos próprios crentes, tá? E aí há mais de 5.700 manuscritos só em grego do Novo Testamento. A maioria só tem pequenas partes do texto do Novo Testamento, tá? Poucos manuscritos têm o Novo Testamento inteiro. Mas o Antigo Testamento não. Ele foi copiado e preservado pelos judeus com muito rigor. E eu vou ler aqui algumas regras, 8 regras que os judeus utilizavam para fazer as cópias manuscritas, né? Antes da invenção da imprensa moderna que nós temos, né? A imprensa de tipos móveis. E aí eu vou ler essas regras e a gente encerra, tá? Como eram feitas as cópias do Antigo Testamento, dos livros do Antigo Testamento? Primeiro, o pergaminho tinha de ser feito da pele de animais cerimonialmente limpos, e as peles costuradas umas às outras com cordões de animais limpos. Era um trabalho que devia ser feito por um judeu, então um gentil nunca podia fazer isso. Segundo, cada coluna tinha que ter não mais de 60 linhas e não menos de 48. Então cada coluna do texto lá no pergaminho tinha que ter entre 48 e 60 linhas, não podia ter menos nem mais. Terceiro, a tinta feita segundo fórmula especial tinha que ser preta, não podia ser tinta de outra cor, era uma tinta especial, até para durar mais. Quarto, o escriba, que era o copista, tinha que copiar de um manuscrito autêntico e nunca deveria escrever qualquer palavra de memória. E aqui eu tenho certeza que essa regra era quebrada o tempo inteiro. Quando a gente está copiando algum texto, né? Antigamente era na mão, agora é no computador, né? A gente não olha uma palavra e digita, outra e digita. A gente olha, Jesus então disse, vírgula, vai, não peques mais, ponto. Aí a gente vai e digita, não é assim que a gente faz? Então, mas era proibido, tem essa regra, que tinha que olhar palavra por palavra. Número 5, com reverência, o copista, né, tinha que limpar sua pena, era pena mesmo, antes de escrever a palavra Deus, a palavra Elohim, tem que limpar todinha a pena, bem direitinho. E era absolutamente necessário banhar todo o corpo antes de escrever a palavra Jeová ou Javé, que é a palavra Senhor, está traduzida como Senhor em caixa alta, em letras maiúsculas no Antigo Testamento. Só para os irmãos terem ideia, isso aparece mais de 6.000 vezes no Antigo Testamento.
Só no Salmo 9 aparece 9 vezes. Então o cara estava lá copiando, aparecia o tetragrama, as 4 letras lá, aí ele parava tudo, tomava um banho, não havia água encanada, tomava um banho lá de cuia mesmo, que era o que tinha, aí voltava e escrevia a palavra Jeová, né? Que Jeová, enfim, depois eu explico sobre essa palavra, Yahvé. Aí aparecia de novo. Então só o cara que copiou o Salmo 9, ele tomou pelo menos 9 banhos. Agora me diga, Deus nunca pediu isso. Deus nunca pediu isso. Isso é invenção, religiosidade. Como tem um monte de coisa que Deus nunca mandou nós fazer, a gente faz e acha que se não fizer é pecado. Aí eu vou almoçar, eu tenho que orar aqui antes do almoço. Não tem esse mandamento na Bíblia não. Tem gente que ora antes, tem gente que ora depois, tem gente que ora depois do seu momento de oração. É um monte de regrinha que a gente vai criando, quando vê, já virou lei, que não está na Bíblia. Sexta regra: havia regras escritas a respeito da forma das letras, dos espaços entre as letras, palavras e divisões, a cor do pergaminho, o uso da pena, etc. Hoje em dia a gente tem tudo isso no Word, né? O tamanho da fonte, o número da fonte, o espaçamento, né? Se for um texto acadêmico tem que ser 1,5 espaçamento, aquela frescura toda, né? Da ABNT. Odeio a ABNT. Ainda bem que eu não faço mais Enem. 3322, né? Margem superior 3 centímetros, esquerda 3, 2 embaixo, inferior, e 2 na direita. Odeio a BNT. Aí quando eu publico meus livros, o pessoal diz: não, rapaz, eu gosto porque tem a fonte lá embaixo, não tem Ibidem, Opsito para mim é Renato Aragão dos Trapalhões. Opsito, ninguém entende, é latim, eu não boto. Pode prestar atenção, no meu livro não tem nada disso. Aí tem gente que diz: mas Bruno, é regra da BNT. Eu digo: o livro é meu, a editora é minha, eu faço como eu quiser, compra quem quiser. Número 7. O rolo tinha que ser revisado dentro dos 30 dias seguintes, depois de terminado, ou ficaria sem valor. Um erro condenava a folha. 3 erros encontrados numa folha só condenava todo o manuscrito. Por 3 palavras escritas fora da linha, o todo era rejeitado. Então vamos dizer o seguinte: que Gera fosse meu discípulo, ele estivesse copiando o livro de Isaías. Aí ele está lá copiando, aí ele está cansado, ele diz: não, eu vou dar uma esticada hoje aqui que dá para terminar hoje. Aí na última folha ele comete esses 3 erros. Tem que fazer tudo de novo. E tinha que ser revisado dentro de 30 dias. Digamos que Gera estava terminando, e aí eu tinha que fazer uma viagem. Aí eu viajei, demorei mais de 30 dias para voltar, não deu tempo de eu revisar, e não tinha nem outro rabino para revisar. Começa do zero. Mas vai ter uma vantagem, eu vou dizer no final. 8ª e última regra, na página 24. Cada palavra e cada letra eram contadas sem o Word. A gente conta hoje as palavras, as letras, os caracteres, né? Com espaço, sem espaço. Cada letra era contada. Eles tinham tudo isso de cabeça. Gente, vocês percebem como aquele povo ficou indignado quando Jesus perguntou para eles? Porque foi para esse povo que copiava, os escribas, que Jesus perguntou assim 11 vezes nos evangelhos: vocês nunca leram o que está escrito em tal lugar? Vocês já imaginaram a indignação deles? Como é? Meu amigo, eu li, eu sei decorado quantas letras tem, quantas palavras tem, eu já copiei várias vezes, eu tenho decorado. Pois é. E aí Jesus fazia de propósito: nunca lestes o que está escrito no profeta Isaías? Foi para esse povo que Jesus fazia esse tipo de pergunta. Jesus era extremamente arengueiro e provocativo. Não tem melhor maneira de chamar a atenção de alguém do que arengar com ela. Não tem, tá?
Então foi para esse povo que Jesus disse: vocês nunca leram? Imagina, qual a vantagem disso? A vantagem é que o texto foi preservado com muita riqueza e quase não há discrepância dos textos hebraicos. No texto grego tem, mas isso é um assunto para depois, mais na frente, enfim. Por exemplo, na década de 1940 encontraram os manuscritos do Mar Morto, que ficou conhecido como os manuscritos de Qumran, numa das cavernas lá, em vasos de barro de 1 metro de altura, vários rolos. Eu esqueci o número dos rolos agora, parece que foram 300 e poucos, mas eu não tenho certeza não. E o cara foi vendendo, pastor de ovelhas. As ovelhas dele se perderam, aí em vez de entrar lá caverna por caverna, ele foi jogando uma pedrinha, a ovelha gemer, né? Aí de repente ele escutou um negócio quebrar. Sim, rapaz, o que será isso? Aí ele entrou lá. Sim, rapaz, olha, os textos estavam tão preservados, tão bem preservados, que estão nos maiores museus e bibliotecas do mundo atualmente. Os primeiros que foram vendidos a preço de banana. Depois os outros hoje valem milhões e não são vendidos. São invendáveis, imprestáveis, como Vicente Mateus dizia sobre Sócrates, né? Sócrates é imprestável e invendável. Então, se foi feita uma comparação entre o livro de Isaías, só há 3 diferenças entre o livro hebraico que já vinha sendo utilizado de Isaías e o texto encontrado no Mar Morto, no manuscrito do Mar Morto. E uma dessas diferenças é uma forma diferente de escrever uma letra. Então essas regras nos ajudaram muito a entender que Deus preserva a sua palavra. Deus preservou. E o que nós temos hoje em mãos é a palavra de Deus, que realmente foi escrita pelos profetas e apóstolos e traduzidas por muitos estudiosos para nossa edificação. Tá? Então é isso, gente. Semana que vem, se Deus quiser, a gente começa sobre a doutrina do ser de Deus.